Agora eu vou te mostrar mais uma novidade do Laravel 11, que é o helper when. Can create igual a false. Se eu estiver autenticado, passo para o can create true. Aqui embaixo vai ser um dump no can create. Isso aqui no mundo real é totalmente desnecessário. Por quê? Porque como esse out-check já retorna verdadeiro ou falso, se está autenticado ou não, é só colocá-lo para o can create, pronto. Mas só que como eu estou dando um exemplo, sem problema nenhum. Agora veja que vai retornar false, porque não estou autenticado. O when, o helper when, ele é uma alternativa ao if. Simplesmente isso. E eu posso utilizar o when aqui no controller e também lá no Blade, lá na minha view. Para poder reproduzir isso aqui utilizando o when, olha que legal. Can create igual when. When em português significa quando. Então, quando uma condição for verdadeira, executa uma coisa. Se não for, executa outra. Eu vou comentar isso. O primeiro parâmetro, qual que é? É exatamente a condição. Condition. Se for verdadeiro esse condition, executa esse. Se não for, executa esse. É simplesmente isso. Agora, se eu passar somente esse value, ou melhor, se eu passar, claro, a condição, mas não passar o default, passar somente aqui o value, se a condição, se ela for falsa, vai retornar nulo. Por quê? Porque nulo é o valor inicial do default. Então, se não for verdadeiro condition, não vai executar o value, vai executar o default, que é nulo. Eu vou te mostrar daqui a pouco por dentro como que funciona e você vai entender perfeitamente. Então, primeiro a condição, out, check. Se isso aqui for verdadeiro, true. Se não, false. Pronto. Simplesmente isso. Agora eu vou me autenticar. Out, login, using ID, 3. Vai retornar true, porque eu estou autenticado. Mas vamos ver por dentro desse when para entender melhor. Primeiro, aqui olha só, a condição. O value, ele pode ser ou uma closure ou mixed, e o default, a mesma coisa. Se a condição for verdadeira, você está percebendo que ele está chamando esse value, ele é um helper do Laravel. Tá, mas o que é esse helper? Olha que legal, ele está aqui em cima. Se o value, se ele for uma closure, eu executo, claro, como uma função, porque é uma closure, e passo o args por parâmetro. Então, na hora que eu chamo, na hora que eu trabalho aqui com uma closure, eu posso aceitar um parâmetro aqui. Qual que é esse parâmetro? Fácil. É justamente o condition. Por quê? Vem comigo. O value é esse aqui, ó. Se for uma instância de uma closure, e no caso chama a closure, abrindo e fechando parênteses, porque é uma função, é uma closure. Uma closure no PHP é uma função. E por parâmetro eu passo o args. Eu estou esperando o args. O que é o args? É o condition aqui, ó. É o condition. É esse cara. Então, o que eu estou esperando por parâmetro, o que é? É justamente a condição. Então, se eu colocar aqui out, o nome, claro, obviamente, pode ser qualquer um, mas eu vou colocar out. Vai ser dump out. Retorna true. Olha só, no home controller, na linha 24.
Então, esse out é a condição. Você acabou de ver o porquê. Porque aqui é o condition. Mas e se eu passar aqui um array? Vem aqui, passo um array. Primeiro, um array vazio. Esse array vazio, você não concorda comigo que vai retornar um false? Então, se vai retornar um false, ele tem que mostrar false. Não é isso? Vamos dar uma olhada. False. Agora, se eu colocar alguma coisa nesse array, se eu colocar alguns números, 1, 2, 3, 4 e 5, o que vai acontecer? Eu vou pegar bem aqui. Claro que o nome out agora não faz sentido. Eu vou colocar... vai ser numbers. Pronto. Legal, né? Muito legal. Posso tirar isso que eu não preciso mais, você já entendeu. Esse terceiro parâmetro, que é o default, funciona da mesma maneira. O parâmetro é o condition. É a mesma coisa. Deixa eu só tirar isso. Pronto. Opa, pronto. E aqui eu também vou passar uma closure. E eu vou passar uma closure como uma arrow function. Sim, eu posso fazer isso. Então aqui eu vou colocar um array vazio para justamente entrar aqui para executar essa closure, que é uma arrow function. Pronto. Recapitulando, primeiro parâmetro, condition. Segundo, o value, que pode ser uma closure ou mixed. Default, a mesma coisa. Agora, se eu omitir esse terceiro parâmetro e isso daqui for falso, o que vai retornar? Vai retornar nulo. Por que que vai retornar nulo? O valor inicial do default é nulo. Se a condição for verdadeira, executa isso. Mas como não é, vai executar isso. Value, default. O value, ele é uma instância da closure? Não. Então vai executar simplesmente ele. E o que que ele é? Qual que é o valor dele? É null. Então por isso que vai retornar nulo. Antes de começar a aula, eu criei uma view chamada example when. Então eu vou colocar aqui return view example when. Coloquei uma div. Deixa eu inspecionar. Deixa eu só subir aqui. Legal. Tá aqui o example. Eu vou colocar uma classe para ele, para esse example. Eu venho aqui e coloco class. Class igual. Eu posso fazer aqui o seguinte. Se out check, se eu estiver autenticado, eu vou colocar uma classe chamada checked. Ou melhor, out. Se não, guessed. Isso aqui é perfeitamente aceitável. Olha aqui, guessed. Porque eu não estou autenticado. Agora eu vou me autenticar. Out. Out. Pronto. E eu poderia também trabalhar aqui de uma maneira muito mais trabalhosa e chata, que é com a diretiva if. If, else e and if. Daí eu coloco aqui se estiver autenticado, if out check, coloco out. Se não, aqui vai ser guessed. Também vai funcionar normalmente. Mas olha como é verboso isso aqui, né? Como é muita coisa, muito detalhe, muito feio ver isso aqui. Eu vou executar só para você ver que está funcionando. Olha o que retornou. O out, claro, mas com espaços antes e depois. Enfim, trabalhar com if, com a diretiva if aqui, não dá mesmo. Eu vou criar aqui embaixo um input.
vai ser when out check required. Se o usuário está autenticado, esse input vai ter a propriedade required. Vamos ver se isso é verdade? Olha aqui, ó, required. Inclusive, eu posso colocar aqui um arroba, que vai funcionar da mesma maneira. When, quando estiver autenticado, required. Mesma coisa. Sabendo disso, eu posso aqui na div fazer o seguinte. Aqui na propriedade class. When, quando alguma coisa for verdadeira, eu vou continuar com o exemplo do outCheck. Aqui vai ser, sei lá, background red. Se não for verdadeiro, eu coloco alguma outra coisa aqui. Então isso que é o helper when. Gostou? Deixa o like e se inscreva no canal. Um abração e até a próxima.